Muito bem. Desculpe o atraso, pessoal. A gente está acompanhando um parente que está com uma condição aqui de saúde. Eu tive que dar um apoio no hospital aqui. Cheguei agora aqui. Muito bem. Então, pessoal, para a gente começar, pode começar fazendo uma breve pausa, só para assentar. Obrigado, Adriano. Obrigado, obrigado. A gente pode parar por alguns instantes, talvez trazer a atenção para o nosso corpo, para a nossa respiração. Abrir espaço para deixar que a atenção repouse por alguns instantes na nossa experiência interior, nos pensamentos, nas emoções, sensações que nos acompanham nesse início de semana. Inspirando e exalando o ar. Ao inspirar, trazendo a percepção, a curiosidade para o que está acontecendo na nossa experiência. E ao exalar o ar, soltando qualquer tensão desnecessária nesse momento. Ao inspirar, percebendo, ao exalar o ar, relaxando, soltando, deixando ir. Talvez reconhecendo as suas intenções para esse dia, as intenções que você gostaria de trazer para esse início de semana. Simplesmente respirando um pouco dessas intenções. E aos pouquinhos podemos ir finalizando a nossa prática inicial, percebendo se o corpo precisa de algum ajuste, de algum cuidado, e aos pouquinhos trazendo a atenção aqui para o nosso momento de acompanhamento, para o nosso momento de compartilhamento de experiências, compartilhamento de dúvidas, de co-construção também de alternativas, de saídas para os nossos dilemas de prática. E muito bem. Bom, pessoal, bem-vindas, bem-vindos também aqueles que podem estar nos assistindo depois, a partir dessa sessão gravada, né? Essa sessão de acompanhamento gravada. Estamos já num período, uma reta final, assim, né, do nosso ano. Acaba, às vezes, acelerando alguns processos, ao mesmo tempo, os espaços de pausa, os espaços da gente poder parar, perceber, falar sobre o que está acontecendo vão se tornando cada vez mais importantes para conseguir fazer o balanço, para fazer o contrapeso com as acelerações e as demandas que vão surgindo no nosso final de ano. Então, gostaria de abrir para questões, dúvidas, pontos, histórias, relatos, o nosso momento aqui, tá bem? E eu vou ver se eu consigo acessar o chat aqui, que eu estou hoje no celular.
Os bom dias, vi o bom dia. A Márcia comentou aqui. Tá bem. Professora Márcia, da Escola Municipal Bilíngue. Ah, muito bem. Estou executando o programa Seja no tempo hábil. Essa semana irei fazer a aula número 17. E todos os encontros são registrados e enviados para a coordenadora, prof. Silvânia da escola. Fico assistindo a reunião sem interferir porque estou na sala de aula com os alunos. Tá. Obrigado pela compreensão. Tudo bem, tá bem, Márcia. Esse é o nosso desafio, né, também dos tempos, assim, mas fique bem à vontade, tá? Se surgir alguma coisa, se quiser trazer, assim como trouxeste aqui por escrito, fique bem à vontade para aproveitar esse tempo do jeito que for melhor para ti. Ah, também reforço aqui, né, do link da presença. Essa é uma coisa também que nos ajuda a poder valorizar as pessoas que conseguem estar aqui, né, conectadas. Então, e aí, povo? Questões, dúvidas, percepções nesse final de ano, né? Aqui acho que todo mundo já teve uma boa ideia do fluxo, do ritmo, de alguns desafios que surgem quando a gente trabalha com esse tipo de intervenção, né? Fico aqui, sou todos ouvidos. O que tem acontecido aí para vocês? A Márcia estava comentando, né, que anda pela aula 17. Esse ano foi um ano bem atípico, né? A gente teve muitas intercorrências, assim, né? Foi um ano bem desafiador. E geralmente o primeiro ano de intervenção, é o processo de implementação, assim, é tudo muito novo, né, pessoal? A partir de agora, a partir de um ano rodando, eu tenho certeza que vocês vão executar muito melhor todas essas dinâmicas, essas práticas, fazer os ajustes necessários, vão fazer de um jeito muito melhor do que a gente mesmo faz. Tirar da receita e ir para a prática, né, é um trabalho que é um trabalho artístico, né, é um trabalho realmente muito sensível. E nisso a gente tem certeza que nesse ponto, em grande parte desse conteúdo, as professoras já estão super preparadas, assim, para tocar adiante. Ah, acho que cabe ressaltar, assim, um aspecto que às vezes vem como dúvidas, assim, né, desse processo, que é bom, como é que a gente avalia as pessoas, né? A gente está lidando com matemática, português, a gente tem critérios muito objetivos sobre como avaliar. E a nossa matéria aqui, né, o nosso assunto, ele é um assunto que, na verdade, a gente vai passar a vida inteira trabalhando. Às vezes as nossas habilidades socioemocionais, inclusive, vão estar mais disponíveis, mais abertas, mais na nossa mão, mais fluidas, às vezes menos. Todos nós provavelmente reconhecemos momentos de crise na nossa vida, onde a gente está enfrentando algo, onde é mais difícil, às vezes, se posicionar e estabelecer limites, às vezes é mais difícil tomar decisões, assim, com uma consciência maior, porque assim é, né, a vida nos carrega por alguns momentos, assim, mais complicados. Então, o que eu quero trazer aqui, nessa reflexão, um pouco se encaminhando para esse final de ano, é que o processo de cada pessoa, ele é singular na forma como a gente está aprendendo essas habilidades.
e não necessariamente a gente precisa chegar num mesmo ponto. Todos nós estamos lidando com um certo equilíbrio dinâmico ao longo da nossa vida em relação a essas habilidades. Então, o passo que cada um consegue dar é o passo certo. A nossa proposta é conseguir sustentar um espaço dentro de sala de aula que a gente consiga manter uma atmosfera favorável a isso e manter também temas, gatilhos para essas reflexões que vão vincular as habilidades socioemocionais. Então, todo esse caminho serve para isso, é uma trilha que nos ajuda a olhar algumas coisas que está acontecendo a todo momento na nossa vida, né? Mas que nem sempre a gente tem espaço para olhar com calma e para conversar com os outros, para conseguir conversar sobre essas experiências. Então, em termos de avaliação, quando a gente pensa, a gente pode colocar, poderia pensar nisso sempre numa forma processual, ou seja, sempre numa forma comparativa em relação, bom, onde que a gente estava no início desse ano, onde é que a gente está agora. Se eu dei um passo, bom, a gente já tem uma vitória aqui. Se eu dei 20 passos, temos também um processo, né? E é interessante porque nem sempre o próprio engajamento em sala de aula nos ajuda a entender quão dentro do processo as crianças, os jovens estão, né? Porque às vezes a gente está num período mais sensível que até falar sobre, por exemplo, ansiedade é difícil. Mas se eu estou ali na sala de aula, estou escutando aquilo, talvez seja o máximo que eu posso fazer nesse momento. Por isso a gente reforça sempre esses pontos, né? Uma gentileza como regra, como premissa. E muito bem. E nessas aulas, se a gente for pegar essa camada das aulas 17, a gente vai ver algumas coisas voltadas para escutativa, a gente vai encontrar algumas coisas também voltadas a, a conseguir também estabelecer uma conexão com os outros, a conseguir comunicar algumas coisas de uma forma mais assertiva, né? Então, esse final, dependendo do ano, a gente vai ter alguma coisa também relacionada com a vergonha, trabalhar com a noção vergonha, que especialmente quando a gente conversou, há uns 4, 5 anos atrás, com um grupo de professoras, elas apontaram isso ali pelo quarto ou quinto ano, mas principalmente no quarto ano que começava a surgir essa vergonha, né? Bem da fase, assim, eles começavam, às vezes, a sentir mais vergonha de falar, de se posicionar. Então vão ter alguns elementos, assim, com algumas emoções específicas e coisas reforçando essa capacidade de conexão, de interação entre os alunos. Bom, e aí, pessoal? Dúvidas, questões, relatos? Um minutinho aí para quem quiser também escrever ou compartilhar abrindo o microfone, tá? Adriana,
Deixa eu puxar a tua mensagem aqui. A Brenda comentou, né, em termos gerais, seja tem sido uma experiência positiva para os alunos. Eles gostam desse momento, participam mesmo. Legal, Adriana. Talvez aí a gente possa, inclusive, mapear quais são os recursos que a turma vai desenvolvendo ao longo desse tempo em termos de produzir engajamento nas conversas, sabe? Quais são os temas sensíveis, os temas que tocam assim a turma, né? O que funcionou mais para a turma para se unir mais nas discussões, o que ajudou a turma a estar mais junto dentro desse processo. A gente pode ir observando, porque esses são recursos que vão ficar. Esses são recursos que esses alunos, essas alunas, vão começar a reconhecer em si também. A possibilidade de conversar ali com o objeto da palavra funcionou mais ou menos com essa turma, possibilidade de pequenos grupos fazer alguma atividade, falar sobre as emoções. O que será, né, que a gente reconhece como algumas portas assim de abertura para voltar para esse processo? Para alguns alunos, a gente vê muitos comentários depois que algumas práticas ali de respiração me ajudou na hora da prova, eu pauso, né, tem uma avaliação, tem algum momento, assim, né, mais que pode ser mais estressante, assim, mais ansiogênico, eu pauso, presto atenção na respiração. Às vezes, os relatos vêm de coisas que acontecem fora da escola também. Ah, lá com a minha família, em alguns momentos eu acabo usando, né, então, acabo usando outras práticas, etc. Márcia, como foi explicado anteriormente, as aulas são adaptadas para os meus alunos. Sim, que são deficientes intelectuais e auditivos. Procuro artefatos pedagógicos para que os alunos entendam o objetivo da aula do SEJA. Aham. Então, Márcia, tu está sempre nessa tradução, né? Que, e olha, é super interessante poder ter a tua percepção, assim, sobre o processo como um todo e os recursos em si, porque em toda a literatura que eu acessei até agora, Márcia, pouquíssimas coisas, assim, fazem alusão, assim, à adaptação a contextos específicos, né? Esse é um tema que ainda está chegando, assim, uma base teórica mais sólida, com um processo metodológico mais sólido. Isso ainda está chegando e esse tipo de experiência é vital, assim, é vital. Inclusive, se vocês quiserem escrever sobre isso, inclusive se vocês quiserem partilhar experiências, pode beneficiar muitas pessoas. Então, que bacana, assim, que bacana poder ver esse processo de absorção e de tradução. Isso é bem importante, a gente vai precisar bastante também. O mundo vai precisar bastante, né? Então aí também fica mais claro, assim, né, como a Márcia está trazendo para a gente, que, que no contexto dela, claro, já é uma necessidade que está como base, assim, isso. A gente está sempre olhando. E, de certa forma, né, todas as turmas vão ter as suas necessidades, né, específicas. Talvez um dos grandes enganos que a gente que a gente pode cometer é acreditar que cada turma vai absorver da mesma forma essas aulas, né? Cada turma, em diferentes momentos, a mesma turma, né, vai escutar, vai interagir de forma diferente. A gente tem necessidades, assim como nós estamos aqui na segunda-feira de manhã discutindo alguns pontos, trazendo alguns pontos. A gente tem necessidades que estão flutuando ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, do mês, do ano. Nós estamos contextualmente muito sensíveis a tudo que está acontecendo ao nosso redor e dentro da gente. Então, essa sensibilidade, assim, de ver, bom, em que ponto hoje
eu estou, em que ponto hoje meus alunos estão, essa sensibilidade é uma grande aliada em todas essas aulas. Muito provavelmente, ao repetir essas aulas nos próximos anos, a gente vai ter percepções e experiências diferentes. E esse é o ponto legal, assim, a gente poderia estar repetindo a mesma aula várias vezes. Essa aula não seria igual. Justamente não é igual porque o nosso processo interno é diferente também. A nossa forma de ver muda, a nossa forma de sentir muda também. Então, é legal pegar assim um embalo no comentário que a Márcia está trazendo para a gente aqui, porque todos nós vamos encontrar graus de diferença, né? Vamos encontrar alteridade dentro das nossas relações, sala de aula, e isso pode ser super rico e super, super legal para a gente. Formas diferentes de observar os mesmos objetos. Márcia comenta aqui, os alunos do AE são diferenciados porque interagem com a parte cognitiva deficitária, e para isso eu busco no lúdico o propósito do objetivo da aula do programa. Perfeito. Que legal, Márcia. E esse caminho lúdico é realmente fantástico, assim, né? A gente tende a observar, sabe? Eu trabalho muito com grupos também de adultos. E a gente tende a observar que o que funciona com as crianças, com os adultos funciona também, né? Tem um documentário brasileiro já mais antigo que fala sobre esse brincar de uma forma transversal na nossa vida, que se chama Tarja Branca. É uma produção aqui do Brasil mesmo, se eu não me engano, do Maria Farinha Filmes. E eles falam sobre o brincar, sobre a importância do brincar, mas extrapolam isso para todas as idades, né? E realmente, assim, o caminho, quanto mais lúdico para a gente for, mais a gente se solta, mais a gente consegue estar mais relaxado, mais aberto, mais criativo para os processos que estão acontecendo. Então é excelente, excelente. Inclusive, Márcia, os caminhos que está desenvolvendo, assim, talvez inspirem até as aulas a ficarem. Algumas aulas podem ser sentidas como mais duras, assim, uma turma que está mais rígida, pode virar recurso para outras turmas também, né? Pode virar ótimos exemplos para outras turmas se conectarem. Que bacana, vale a pena assistir, viu? Tarja Branca. Super bacana. Muito bem. Que mais, pessoal? Alguma coisa mais que vocês queiram trazer nesse momento? Dúvidas? Ou mesmo relatos de experiência? Bom, então de minha parte, eu agradeço a presença de vocês nessa segunda de manhã aqui. Eu fico mais alguns minutos depois da parte que a parte gravada encerrar, caso alguém tenha alguma dúvida, queira conversar diretamente sobre algum ponto, tá bem? E para as demais pessoas que vão tocar os seus dias aí, uma ótima semana para vocês, boas aplicações. E se tiverem dúvidas, questões, tragam, acessem os nossos meios de comunicação, tá bem? Não deixem ficar uma dúvida consigo. E a gente tá aqui também para poder acompanhar, tá bom? Um beijo para vocês, uma ótima semana. Qualquer dúvida, só permaneça na chamada aqui, que eu fico à disposição mais alguns minutos também, tá? Um abraço, Márcia. Obrigado. Um abraço, Adriana. Boa semana.